O Pacto da Fidelidade, o último chamado de Josué. Naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu leis e estatutos em Siquém. Josué 24:25. Há momentos em que Deus não pede. Ele exige uma decisão eterna. O mesmo pacto que mudou o destino de Israel está diante de você hoje. Josué chamou o povo e o céu ouviu. Agora, Deus chama você. Você acha que já escolheu a quem servir? Espere ouvir esta palavra. Não é uma história antiga. É um chamado divino para esta geração. Neste vídeo poderoso baseado em Josué 24:25, descubra o pacto eterno que Deus fez com seu povo e o mesmo chamado que ecoa até hoje para nós. Uma mensagem cinematográfica, profética e inspiradora sobre fidelidade, decisão e eternidade. Assista até o fim e renove sua aliança com Deus. Naquele dia, o sol se firmava sobre as colinas de Siquém. O vento soprava entre as tendas, trazendo o som distante das vozes de um povo que havia atravessado o impossível. Israel estava diante do líder que os guiara em meio a muralhas, desertos e batalhas. Josué, o sucessor de Moisés, o homem escolhido para conduzir a promessa à plenitude. A terra estava conquistada. As tribos haviam recebido herança. Mas algo ainda restava: a escolha. Josué sabia que nenhuma conquista externa tem valor se o coração estiver dividido. Ele se levantou diante da multidão e, com voz que atravessou gerações, declarou: Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Naquele instante, um silêncio sagrado cobriu Siquém. O povo sabia: não bastava ter entrado na terra prometida, era preciso permanecer fiel ao Deus que os trouxe até ali. Josué, então, renovou a aliança. Um pacto não apenas entre homem e Deus, mas entre gerações, entre o passado e o futuro. O pacto da fidelidade. Há momentos na jornada em que Deus nos leva ao vale das decisões, e ali, entre o ontem e o amanhã, ele nos pergunta: a quem você servirá? Josué estava velho, mas sua fé era inquebrável. Ele não buscava aplausos, buscava corações rendidos. Cada palavra que pronunciava era um trovão espiritual, sacudindo a alma de Israel. O povo respondeu: Nunca deixaremos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mas Josué sabia que promessas vazias não sustentam pactos eternos. Por isso, ele erigiu uma pedra de testemunho, um marco visível da escolha que haviam feito. Uma lembrança viva de que fidelidade exige constância, sacrifício e verdade. O pacto de Josué não era simbólico, era espiritual e eterno. Ele sabia que servir a Deus não é um sentimento, é uma decisão. E decisões moldam destinos. A geração de Josué foi marcada por vitórias, mas também por provações. Eles viram o Jordão abrir, as muralhas de Jericó caírem, o sol parar em Gideão. Mas, acima de tudo, viram que Deus cumpre sua palavra, tanto para abençoar quanto para julgar. Josué olhou para as tribos e viu rostos cansados. Ele sabia que o coração humano é propenso ao esquecimento. Por isso, selou o pacto com sangue e pedra, com lei e memória, com palavra e promessa. O pacto era simples: obedeçam ao Senhor, e Ele será o seu Deus. Séculos se passaram, mas o clamor de Josué ainda ecoa: Escolhei hoje a quem servireis. Vivemos tempos de distrações, idolatrias modernas e corações divididos. Muitos professam fé, mas poucos permanecem fiéis. O mesmo Deus que chamou Israel à fidelidade está hoje chamando sua igreja, a mim e a você, para o altar da decisão. Não é uma escolha emocional. É um pacto de fogo, firmado em convicção. Deus não busca perfeição, mas fidelidade. E aquele que permanece fiel será guardado no dia mau. Josué lembrou o povo de tudo que Deus havia feito, das pragas no Egito, do maná no deserto, da vitória sobre os inimigos. A fidelidade começa com lembrança. Quem se esquece do que Deus fez, acaba se afastando do que Ele é. O pacto não é baseado em palavras, mas em atitudes. Obedecer é amar com ações. Deus não se agrada de promessas rasas, mas de corações rendidos que o honram com a vida. O povo precisava se separar dos ídolos. Hoje,
Nossos ídolos podem ser fama, prazer, poder ou dinheiro. Josué diria a nós: lançai fora os deuses estranhos e inclinai o vosso coração ao Senhor. Josué ergueu uma grande pedra sob o carvalho junto ao santuário. Ele disse: eis que esta pedra nos servirá de testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. A pedra representava o peso da escolha. Ela lembrava o povo de que Deus ouve o que falamos diante dele. Hoje, o Espírito Santo é essa pedra viva que testifica dentro de nós quando quebramos promessas ou permanecemos fiéis. Cada oração, cada voto, cada decisão feita diante de Deus é ouvida no céu, e o céu cobra a fidelidade dos que o amam. Josué sabia que seu tempo estava terminando. Ele havia cumprido sua missão. Não buscou glória, não construiu tronos, apenas formou um povo que servia a um Deus verdadeiro. Antes de partir, ele olhou para a terra e declarou: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Essa foi a herança de Josué, fidelidade até o fim. E essa é a herança que Deus quer que deixemos. O pacto de Siquém não terminou ali. Ele continua vivo em cada coração que decide permanecer fiel, mesmo quando o mundo se curva diante de outros deuses. Séculos depois, outro Josué, Yeshua, Jesus, selou o pacto eterno com sangue. Assim como o primeiro Josué conduziu o povo à terra prometida, Jesus nos conduz à salvação eterna. O pacto agora não é escrito em pedras, mas em corações. O sangue derramado na cruz é o selo da nova aliança. Em Cristo, o chamado continua. Escolhei hoje. A cruz é o novo Siquém. O altar é o coração humano. E a escolha é eterna. Hoje, o Espírito Santo ainda fala, como Josué falou: servireis a quem? O mundo oferece tronos passageiros, Deus oferece eternidade. O mundo promete prazer, Deus promete propósito. O mundo dá aplausos, Deus dá coroa. O pacto é pessoal. Ninguém pode decidir por você. O céu e o inferno observam quando o coração humano escolhe. E cada escolha tem um eco eterno. Os que permanecem fiéis, mesmo em meio ao caos, serão chamados os remanescentes do pacto. Homens e mulheres que não dobram os joelhos diante do sistema, que não vendem a fé por conforto, que permanecem firmes, como Josué, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está levantando uma geração de pactuados, aqueles que não apenas creem, mas vivem o Evangelho com fogo, com verdade e com fidelidade. Essa é a geração do pacto eterno. Josué, capítulo 24, versículo 25, não é apenas um versículo histórico. É um chamado profético para esta geração. Deus está convocando seus filhos a se levantarem em fidelidade. Não há meio termo. Ou servimos a Ele com todo o coração, ou seguimos o mundo. Hoje, o Espírito Santo pergunta a você: com quem está o seu coração? O pacto está diante de você. A escolha é sua. A eternidade está em jogo. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servireis, o último chamado de Josué. O pacto que mudou o destino de Israel e pode mudar o seu. A decisão mais importante da sua vida, o chamado de Josué. O altar da escolha. O dia em que o céu esperou uma resposta. Se hoje você escolhe servir ao Senhor, escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e leve o chamado de Josué para outras vidas. Deixe o Espírito Santo selar este pacto em seu coração e ajude outras pessoas a alcançar esta graça agora. Ore e declare sua fidelidade. Não saia sem se posicionar. O céu está esperando sua resposta. Curta este vídeo, deixe um comentário e envie para quem precisa renovar sua aliança com Deus. O tempo é hoje, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.